temos de vida e nós não sabemos quanto tempo temos, passaremos por diversas situações imprevisíveis e inesperadas. Essa foi uma das frases finais que eu disse na semana passada, quando o estudo foi baseado em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, até o capítulo 10, versículo 15, na qual eu apresentei a sabedoria de Deus como um excelente modo de vida nesse mundo caótico, de situações incertas e sem sentido, como diz Salomão. Apesar da sabedoria não garantir uma vida alegre, tranquila e próspera, e de também não evitar o que é certo para todo homem e mulher, a morte, buscar e desfrutar da sabedoria é como iluminar o caminho que trilhamos nesta vida para enxergar as sinalizações postas pelo próprio Senhor para nos alertar e instruir sobre os cuidados que devemos ter. E, por fim, para percebermos que existe alguém que nos proporciona cada possibilidade de satisfação nesse mundo. Tanto as situações que nos dão rápida alegria, como comer e beber, quanto ao evento que, quando depositamos fé, sela o nosso coração com um relacionamento eterno com aquele que prometeu dar uma vida plena aos que creem e sabedoria aos que pedem corretamente. Jesus Cristo disse: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O irmão de Jesus escreveu: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Todos nós precisamos de Jesus e da sabedoria que Ele generosamente concede para sermos ou para termos discernimento da verdade e nos protegermos dos perigos da vida debaixo do sol, onde Deus é ignorado e tudo gira em torno de um propósito fajuto e incerto, visto que sem Ele não há boa esperança e nem certeza na eternidade. Sem Deus, tudo que nos resta é reconhecer que a vida um dia vai chegar ao fim. E depois disso, não sobra mais nada o que fazer. Sem Deus, vivemos as incertezas deste mundo e desta vida sem a instrução e a esperança que nos dão recursos para vivermos a paz que todos nós desejamos. É verdade que só Deus realmente é capaz de dar essa tão desejada paz. Então, desde que nós começamos a segunda metade do livro de Eclesiastes, um tema que se destaca é a insegurança da vida, ou a incerteza da vida. E sobre isso, eu quero frisar 2 versículos do capítulo 9, 11 e 12, os versículos, que dizem: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que cai inesperadamente sobre eles. A vida é cheia de incertezas e Salomão, o autor de Eclesiastes, ele não poupa palavras para nos alertar e nos incentivar à consciência disso. Inclusive, hoje nós veremos de uma forma bastante proverbial, Salomão tratar de 2 áreas da vida que debaixo do sol são incertas: a política e a economia. Então, antes de entrar no texto bíblico que estudaremos hoje, vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude, porque não queremos passar o resto das nossas vidas com a única certeza que um dia morreremos. Isso é viver para morrer, e é exatamente essa a filosofia debaixo do sol, que nós queremos evitar. O que nós queremos é viver cada dia melhor, sem sermos ingênuos e ignorarmos que a vida oferece os seus desafios. Que o Senhor nos ajude a termos uma disposição de apego com as Escrituras, porque por meio dela
nós adquirimos uma sabedoria que nos possibilita viver com alegria, apesar das circunstâncias. Em Provérbios 3,18, Salomão escreveu: a sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra e verificar nela a sabedoria que nós precisamos para viver dias melhores. A incerteza desta vida, Pai, cria obstáculos para que nós possamos desfrutar ainda mais daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Ainda assim, Pai, com todas essas sinalizações que o Senhor nos dá, nos ajude a estarmos atentos, a olharmos para a Tua palavra, aprendemos dela e a vivemos o que ela nos ensina. Nos ajude, Senhor, a dar essa disposição, a termos essa disposição. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro trecho que eu quero tratar com vocês hoje é Eclesiastes 10, dos versículos 16 a 20, que retrata das incertezas políticas debaixo do sol. E começa assim: como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã. E a primeira crítica aqui, e mais precisamente uma lamentação, é sobre governos imaturos, ou melhor, governantes imaturos, inexperientes. Na época de Eclesiastes, Israel era governado por Salomão e o sistema político não era democracia, era uma monarquia. Ele era o rei e sabia o perigo de ter qualquer nação governada por alguém inexperiente. Até por isso, olha como ele orou quando ele foi coroado. 1 Reis 3,7 diz: agora, é uma oração de Salomão, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Não é qualquer jovem que reconhece os perigos da sua própria juventude. E é interessante notar que a palavra traduzida por jovem aqui é a mesma que foi traduzida por imaturo em Eclesiastes 10,16. Na'ar, a palavra hebraica aqui, ela se refere a um jovem ou uma criança, e geralmente num tom pejorativo, num tom negativo. E em Provérbios, essa palavra ela é geralmente traduzida por criança. E olha o que Provérbios 22,15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, Na'ar, mas a vara da disciplina livrará dela. Se o rei for Na'ar, é um problema. E o problema, segundo esse provérbio, é que a insensatez, a tolice, faz parte do coração do Na'ar. Aqui traduzido por criança, em 1 Reis traduzido na NVI por jovem, em Eclesiastes no nosso texto traduzido por imaturo. Eu queria que vocês sentissem o tom de Salomão de uma forma mais literal no texto de Eclesiastes 10,16, que diz assim: ai de vocês, ó terra, quando teu rei é imaturo e seus governantes comem de manhã. A terra sofre quando o rei é imaturo e quando seus governantes estão mais interessados em seus próprios benefícios do que em benefício da nação que eles governam. E é isso que significa eles comerem de manhã. O adequado é que eles trabalhassem de manhã e depois de tarde comessem. O paralelo com o versículo 17, que a gente vai ver logo em seguida, ele mostra que essa refeição matutina entre os governantes se parecia muito mais com um banquete de glutões e beberrões. Líderes de uma nação que não estão nem aí para o dinheiro público e tampouco ligam para uma agenda cujo interesse é o bem-estar do povo. Vocês conhecem algum governo assim? Conhece um governo cujo funcionarismo público é desejado como carreira profissional pela sua fama de pagar bem e trabalhar pouco? Conhecem? No versículo 17 nós lemos: feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se.
Em primeiro lugar, saibam que a questão aqui não é se o rei é descendente da nobreza, mas se ele é de bom caráter, se ele é experiente. E eu não tenho como deixar de pensar, enquanto eu prego para vocês sobre a política debaixo do sol, em algumas falas do nosso atual presidente nesses últimos dias no Foro de São Paulo. Uma delas só ratificou uma preocupação que eu já tinha. Ele disse assim: aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo, ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Ficou claro para vocês o que ele enfrenta? O que ele quer combater? A família? E em seguida ele diz que ser chamado de comunista traz orgulho. Quanta ignorância sobre o significado de comunismo! Como o pastor Iago Martins também fala num de seus vídeos, absolutamente nenhum ideal causou tanto morticínio na história do mundo. Gente, de forma alguma, essa é uma oportunidade para eu levantar a bola de um sistema econômico qualquer, do capitalismo, qualquer um outro. Não é essa a questão. A questão é que nós temos tido uma onda de presidentes que falam do que está cheio os seus corações. E a julgar pelo conteúdo que falam, por enquanto, a nossa terra está longe de ser uma terra cujo rei é de origem nobre. E até por isso, eu gostaria de fazer uma pausa na mensagem e fazer um momento de oração que geralmente a gente faz durante o louvor. Mas nós propositalmente separamos para que no meio da mensagem nós pudéssemos orar por isso. Eu não tenho dúvidas que toda liderança tem a mão de Deus presente. Porque Romanos 13:1 diz que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. E isso não significa que todas as autoridades sejam boas. Isso significa que Deus mantém o controle da história para que no final tudo aconteça conforme Ele já determinou. Uma determinação que volta a atenção de todo mundo para o caráter de Deus, amoroso, bondoso, gracioso, misericordioso, justo. Eu não digo que cada povo tem o governo que merece. Eu digo que cada povo tem o governo que precisa. Deus coloca governantes conforme a necessidade de cada nação, de cada país, de cada tribo nesse mundo. E cada um desses grupos tem o líder que Deus julgou necessário. E é por eles que eu quero orar com vocês, enfatizando o nosso país. Senhor, eu te peço agora rapidamente, nos ajude a no Brasil termos líderes, termos autoridades, governantes com um bom caráter. É isso que eu te peço agora, Pai. E em nome de Jesus. Amém. Esse versículo 17, ele demonstra para nós que é possível ter governantes bons. Ou seja, que prezam pela nação e que usam dinheiro público com diligência, pensando no bem-estar do povo. Feliz é a nação que tem esse governo, que come para recuperar suas energias, para trabalhar em prol do povo, ao invés de se embriagar com festas e sem ter do que celebrar. Feliz é a nação cujo governo não é preguiçoso e cuida da manutenção da nação. Vejam, versículo 18, por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Nessa semana eu conversei com um amigo que descobriu que tinha um vazamento numa das paredes da casa dele. E o encanador disse que, a julgar pelo estrago, uma parede lá estava praticamente oca. Aquela goteira provavelmente já existia há anos. O caso dele não foi por preguiça por arrumar o problema, porque ele descobriu faz pouco tempo. Mas o foco dessa minha ilustração é pensar no estrago que uma goteira pode fazer. Se sabemos de uma e não arrumamos o problema por preguiça, a casa pode cair. Se o governo tem um trabalho a fazer, sabe que tem que trabalhar em prol do povo, mas por preguiça não faz, o povo sofre.
É o saneamento básico que falta, é o asfalto que não chega, é o policiamento que não tem, é a escola que fica longe, é o hospital que não atende crianças e não tem UTI. Um governo que trabalha em prol do seu povo não fica com as mãos paradas, as mãos indolentes, para usar o vocabulário do versículo 18, ou as mãos preguiçosas. Pelo contrário, ao invés de agir com preguiça, as mãos são proativas nas necessidades da sociedade e não deixam que o telhado envergue nem que a casa fique com goteiras. Ou seja, bons governantes têm boa administração do Estado. E eu pergunto novamente, seria esse o nosso caso? O teólogo Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: há uma diferença entre aqueles que trabalham num cargo e aqueles que meramente ocupam um cargo. As pessoas imaturas desfrutam dos privilégios e ignoram as responsabilidades, enquanto as pessoas maduras veem as responsabilidades como privilégios e as usam para ajudar os outros. Infelizmente, ainda que não seja exclusividade de lá, Brasília tem muita gente que ocupa um cargo e que atua na base filosófica do debaixo do sol. Traduzindo debaixo do sol nesse contexto, eu diria, na base filosófica do jeitinho brasileiro. A nossa nação, ela valoriza esse jeitinho, o estilo do malandro, do espertão. E isso nós encontramos tanto no nosso dia a dia, quanto na arte, na música, na literatura brasileira. Esse jeitinho, ele está incrustado na nossa cultura. E só para dar um exemplo, Antônio Cândido, falecido há 6 anos e que era sociólogo, crítico literário e professor na USP, ele falou do malandro no livro Memórias de um Sargento de Milícias, escrito há aproximadamente 170 anos. Eu acho que precisamente 169 anos. E ele fala desse malandro como um marco de brasilidade. Já pensou nisso? A figura do malandro é o que melhor representa o nosso país. E eu poderia falar das letras dos sambistas, das atuações de Renato Aragão nos Trapalhões. Nós somos uma nação formada por indivíduos que valorizam levar vantagem. E a nossa liderança não é diferente de cada um de nós dentro dessa cultura. Entre tantas sugestões que poderíamos levantar para sermos uma nação mais desenvolvida, um povo mais promissor, Eclesiastes nos convida a discernirmos melhor o que é festa e o que é trabalho. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nenhuma melhora virá sem a compreensão, eu até gostaria de dizer, a lógica compreensão, de que primeiro vem o trabalho e depois a festa. Mas numa nação cuja impunidade dos crimes políticos ganhou até a expressão com comida, qual é a nossa esperança? Aqui nós dizemos que tudo acaba em pizza. E sabe quem paga por essa pizza? Somos nós. Somos nós que pagamos pelo dinheiro mal investido, pelas regalias dos maus governantes. Somos nós. Eu tive a chance de conhecer os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. Há muitas coisas que eu gostaria que nós, enquanto nação, fôssemos mais parecidos com eles. A começar pela forma como eles usam o dinheiro público. Lá você vê com muito mais clareza e muito mais seriedade o governo usando o dinheiro dos impostos. E de uma forma mais prática, ou até mais direta, é inevitável, eu que morei lá durante um tempo, comparar a organização do trânsito que eu experimentei lá e a que eu experimento em Paulo Afonso. A cidade com mais quebra-molas que eu conheço. E eu aproveito a questão para dizer que não somente pela infraestrutura e organização, mas o respeito que cada cidadão tem com a lei. Em especial, eu sinto muito pelas pessoas de Paulo Afonso que precisam ser socorridas por ambulâncias.
nessa tarefa que cada segundo significa um tempo importante entre a vida e morte para chegar no lugar adequado e ter cuidado adequado. Sabem quem paga por esses quebra-molas que, na minha perspectiva, parecem ter sido colocados de forma desesperada, por causa de uma sociedade que não respeita a lei? Somos nós. Não adianta ficarmos sonhando com um país melhor e que seremos uma grande nação, se pouco ou nada fazemos para ter uma compreensão ou uma atitude de que o trabalho é mais importante que a festa. É o trabalho que produz recursos, que pagam pelo banquete e pelo vinho. Nossos governantes precisam saber disso. Nós precisamos saber disso. E quando eu digo precisa saber disso, eu não estou querendo dizer que eles e nem nós não estejamos informados. Eu estou querendo dizer que nós precisamos mudar. Precisamos ter uma postura diferente e mais coerente com a sabedoria de Deus. Uma outra área que Salomão aponta para mudarmos. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Mais um ponto que a nossa cultura valoriza: falar mal dos outros. E o foco de Eclesiastes 10:20, desse versículo, não é nem tanto que o governante, que o rei fique sabendo o que você falou, mas que a sua atitude dissemine um comportamento negativo na sociedade, e inflame as pessoas com reações inadequadas contra as autoridades. Ou seja, a questão não é somente que as paredes têm ouvido, mas que papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Eu aprendi essa hoje. Eu sei que há muito motivo para queremos fazer piada do nosso governo, mas essa não deve ser a postura do crente em Cristo. Isso é desconsiderar a sabedoria de Deus. Então eu queria, mais uma vez, parar a mensagem para orarmos juntos. Dessa vez eu quero orar por nós mesmos, para que tenhamos uma postura sábia e correta para com os nossos governantes. Senhor, mais uma vez eu te peço, por favor, olhe para os nossos corações e nos transforme. Enquanto é verdade que na nossa cultura nós valorizamos falar mal dos outros, que essa não seja a atitude daqueles que o Senhor tem transformado, daqueles que já creram em Cristo, para usufruir de toda a sabedoria que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Pai, que o Espírito Santo nos incomode. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Eu não sei em quem você votou nas últimas eleições. Eu não sei quem são os seus candidatos futuros, e eu digo que eu não tenho interesse em saber. O meu interesse é que você perceba que debaixo do sol, a política nos deixa inseguros. E essa é a nossa realidade no Brasil. No entanto, Deus ele oferece sabedoria para navegarmos nessas ondas, e faremos bem se a Ele prestarmos atenção. Mas ainda existe uma outra incerteza que Salomão traz. Salomão também apresenta sobre as incertezas econômicas debaixo do sol. E ele começa no capítulo 11, versículo 1, que diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Aqui Salomão ele não está nos ensinando a como dar alimento para os patos da lagoa, mas a fazer um investimento de risco. Você dá o que pode para talvez um dia receber o seu investimento de volta. Por influência do próximo versículo, o versículo 2, e nós vamos ler em seguida, eu acredito que esse investimento está ligado à generosidade de uma pessoa. Se você tiver condições, faça o bem sem olhar para quem. Pode ser que esse seu investimento financeiro na vida de alguém, um dia lhe seja retribuído. Vejam, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Desconhecer o futuro deveria nos incentivar a planejá-lo da melhor forma que conseguimos. E sem dúvida alguma,
Um dos melhores investimentos que você pode fazer na vida é investir em pessoas. Às vezes é dando de comer, às vezes é acolhendo na sua própria casa por um tempo, às vezes é pagando pela educação acadêmica, seja numa escola, numa faculdade, num seminário. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o nome, eu acho que é isso, Chadwick Boseman, mas eu penso que vocês estão familiarizados com o personagem Pantera Negra da Marvel. O ator, esse Chadwick, ele faleceu de câncer aos 43 anos em 2020. E numa oportunidade, ele falou sobre o investimento que Denzel Washington, um outro autor, fez na vida dele. Alguém que atirou pães sobre as águas. Eu queria colocar esse vídeo para vocês. Ele está em inglês, mas tem legendas. I know personally that your generosity extends past what you have given on the stage and screen. Many of you already know the story that Mr. Washington, when asked by Phylicia Rashad to join her in assisting 9 theater students from Howard University who had been accepted to a summer acting program at the British Academy of Dramatic Acting in Oxford, he gracefully and privately agreed to contribute. As fate would have it, I was one of the students that he paid for. Imagine receiving a letter that your tuition for that summer was paid for and that your benefactor was none other than the dopest actor on the planet. I have no doubt that there are similar stories at boys and girls clubs and theaters and churches across the country where I know you have also inspired and motivated others. An offering from a sage and a king is more than silver and gold. It is a seed of hope, a bud of faith. There is no Black Panther without Denzel Washington. And not just because of me, but my whole cast, that generation stands on your shoulders. The daily battles won, the 1,000 territories gained, the many sacrifices you made for the culture on film sets through your career, the things you refused to compromise along the way, laid the blueprints for us to follow. And so now, let he who has watered be watered. Let he who has given be given to. It is an honor to now know you, to learn from you, and join in this work with you. May God bless you exceedingly and abundantly more in what's in store than he ever has before. God bless you. Eu não sei quantos pegaram no começo quando ele disse que Pantera Negra não existiria sem Denzel Washington. Repartir o que vocês têm com generosidade, com várias pessoas, é um excelente investimento no seu futuro. Você não sabe o dia de amanhã. O texto diz, você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Pode ser que o pão que você atirou sobre as águas volte a encontrá-lo na ocasião em que você mais um dia vai precisar. E isso é diferente de situações que nós conseguimos predizer. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Uma nuvem carregada derrama chuva. Uma árvore que cai apontada para o norte, ela não muda de direção sozinha. Há ocasiões na vida que são decifráveis, mas também são inevitáveis. Não é o caso quando o tema é o nosso futuro, especialmente o nosso futuro econômico, financeiro. Agora, a não ser, obviamente, que a pessoa nem trabalhe. Quem observa o vento não plantará. E quem olha para as nuvens não colherá.
Algumas pessoas, elas deixam de plantar e colher, ou seja, de trabalhar, porque são excessivamente cautelosas. Com muita facilidade, elas criam um plano B, um plano C, D, E, F, G. E depois de planejar tudo, os planos reservas se tornam obstáculos para qualquer primeiro passo seja dado. Fulano, você pode comprar banana? Que tipo? Banana prata. E se não tiver? Compra nanica. Onde eu compro? Na quitanda da esquina. E se tiver fechado? Compra na outra esquina. Como eu pago? Paga com Pix. E se não aceitar Pix? Vai no banco. Pega... E por aí vai. Essa minha ilustração, ela pode até não refletir muito bem o que eu quis dizer com cautela excessiva, mas percebam que quando as considerações para algo tão simples são muitas, a compra da banana nem acontece. E sem trabalho, não há plantação, e muito menos colheita. Consequentemente, não haverá pão para ser atirado sobre as águas, muito menos qualquer expectativa que no futuro você colha em razão da sua generosidade. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Nós não sabemos o futuro, nem tampouco que Deus, o Criador de todas as coisas, tem guardado para o nosso futuro, para o futuro de cada um aqui. Investir no seu futuro, atirando o pão sobre as águas, repartindo o que você tem, não é um mero passo de fé. É um passo de obediência em busca da sabedoria divina. Em Eclesiastes, a nossa generosidade ela é incentivada pela sabedoria. Invista, porque você não conhece o futuro. E pode ser que você desfrute do seu próprio investimento. Ou invista nos outros. Por isso, plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Debaixo do sol, nós não temos conhecimento de tudo o que acontece, e nem de como acontece. Mas nós temos algum conhecimento. Se as nuvens estão cheias, vai chover. Se uma árvore cair para o sul, vai ficar apontada para o sul. Se eu não trabalhar, eu não planto e também não colho. A sabedoria de Deus diz, se eu for generoso, pode ser que eu desfrute da minha própria generosidade, do meu próprio investimento. Eu não posso e não devo ficar à toa. A vida é extremamente incerta, e para alguém que crê em Cristo, ficar parado, ficar à toa não é uma opção. Debaixo do sol, as pessoas trabalham porque a única certeza que podem ter sobre os aspectos mais importantes da vida é que elas morrerão. Vejam, o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Elas fazem o que fazem antes que o dia de não existirem chegue. Crentes em Cristo devem ser diferentes. Nós devemos ser diferentes, nossa motivação é outra. A esperança e o poder contra o pecado que Ele nos dá para viver, nos motiva a buscar a sabedoria e a desfrutar de cada pedacinho da criação como uma pequena fatia daquilo que um dia nós desfrutaremos para sempre. E a sabedoria que Deus nos oferece é uma ferramenta para que em todos os aspectos da vida, como na política e na economia, nós espelhemos e espalhemos a verdade e a glória do nosso Deus, a glória do nosso Salvador. E isso traz satisfação no mundo de onde não conseguimos tirar satisfação. Não ter governantes imaturos, votar em políticos de bom caráter, apoiar governantes idôneos, não inflamar a sociedade contra as autoridades,
ser generoso, confiar o futuro no Senhor, trabalhar a despeito das dificuldades. Toda essa lista de sabedoria pode não ser novidade para você, mas ela somente fará diferença na sua vida, na nossa igreja e na nossa sociedade quando for aplicada. Quando ela foi vivida no dia a dia dessa vida debaixo do sol. Existe uma grande diferença entre estar informado da sabedoria de Deus e praticar a sabedoria de Deus. Não nos enganemos, diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Conhecedores da sabedoria de Deus, entreguem seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Seja na política, na economia, vamos nos submeter a Jesus Cristo, porque essa é a decisão mais sábia que podemos ter. No mundo como o nosso, onde tudo é correr atrás do vento, que a sabedoria do nosso Salvador seja a nossa sinalização para nos protegermos e nos alegrarmos. Vamos olhar para cima do sol. Termino com Provérbios 4:6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, em Cristo, termos o nosso coração aberto para receber essa sabedoria. Não somente escutá-la, mas vivê-la. Senhor, que cada um de nós aqui busque a sabedoria como se busca prata e ouro. Que a nossa sociedade, ao perceber a diferença que nós temos, elas queiram entender a esperança que o Senhor nos deu, a saber, Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja que reflete a Tua verdade e a sermos uma sociedade cujo interesse, Pai, é genuíno em buscar o Senhor. E que nós sejamos os instrumentos para poder decifrar a respeito do Evangelho aquilo que o mundo não consegue entender. Obrigado por tudo isso, Pai. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.